A história de One Piece é algo surpreendente e isso me dá a liberdade para fazer esse texto várias vezes sem parecer que ele se torne um clichê, porque certamente alguma vez, seja no dia de hoje ou em algum futuro bem próximo, Eiichiro Oda vai nos surpreender com um capítulo como esse. O que nós achávamos que já sabíamos sobre o Deus da Libertação, descobrimos uma faceta diferente ainda não apresentada, o Deus da Destruição. Eu vou te mostrar tudo sobre ela porque temos algumas pistas deixadas ao longo de 1136 capítulos, dando indícios sobre ele. Você quer saber de tudo sobre as múltiplas facetas do Deus do Sol? Vem comigo que eu te conto tudo isso e mais um pouco agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e voltamos com um vídeo sobre One Piece e logo teremos outras obras aqui no canal, como Hunter vs Hunter, Gachakuta, Kagurabashi e Solo Leveling Ragnarok. Se você gosta ou ainda não conhece nenhuma dessas obras fantásticas, tá perdendo uma ótima oportunidade. Se já conhece, se inscreve no canal para poder acompanhar os vídeos e ativa o sininho das notificações. E mete o like nesse vídeo. E agora bora bater a marca de 1000 inscritos. E agora, bora destrinchar também o capítulo 1136 de One Piece. Temos no capítulo 1136, com o título O País à Espera do Sol, a história de capa sobre a peregrinação da Yamato volume 22. Holden leva Yamato, Tama e Speed para sua base secreta. Yamato está forçando Holden a liderar o caminho, enquanto Tama está montada em cima de Speed. O teto da base tem o formato da cabeça do Usopp, e aqui pode ser o local onde os desaparecidos estão sendo levados para trabalhar para os remanescentes dos Piratas das Feras. Eu acho que o carpinteiro desaparecido está aí para poder construir um barco para os Piratas das Feras saírem de um ano, já que o teto tem o formato da cabeça do Usopp. Possivelmente ele deve ser o novo líder dessa galera, que para mim deve ter sobrado algum dos Piratas das Feras, que pode ter ainda também algum dos astros principais como a Uchi e o Peixe One, mas a maioria deve ser de Gifter. Eu aposto que Yamato vai dominar todos eles e colocá-los para poder reconstruir os lugares destruídos. Eu vejo também o Oda fazendo um paralelo como fez com Kozuki Oden, tanto na capa como nas entrelinhas que veremos no decorrer do capítulo. Mas agora, indo direto para o capítulo, ele começa aonde o último terminou. Enquanto Luffy come carne de alce, Jaru explica que a maioria dos humanos não consegue ir até o mundo do sol, porque os humanos geralmente chegam e pensam que o submundo é Elbaf, então eles acabam fugindo com medo por causa das feras, mas o bando está se divertindo na festa. Robin, Chopper e Frank ainda não chegaram. Muitos gigantes estão bem interessados no Jinbe e no Brook, pois nunca viram outras raças, e com essa reação que nós percebemos que não são todos os gigantes que são exploradores, como eu pelo menos imaginava. E o Usopp já está começando a ficar diferente nesse arco, já está começando a dizer meia verdade. Ele conta ao gigante as histórias de suas aventuras, como quando ele derrotou o Horus, e o maneiro disso é os gigantes embarcando na dele. E quando eu li isso, eu achei legal pelo fato de eu ter feito uma teoria há 9 meses atrás, e nela eu digo o local de Elbaf aonde a raça do Horus morava, e na teoria eu tinha dito que em Elbaf teria um submundo, que para mim ainda não foi totalmente explorado. Pode ser que tenha andares mais abaixo e o Oda ainda não mostrou tudo, mas é claro, isso é uma especulação minha, e além disso eu teorizei outras coisas que já apareceram no arco. Então, quando o vídeo acabar, dê uma passada lá no vídeo que eu vou deixar na tela final. Mas o Road é forçado a se desculpar com todos a mando da Gerd, só que ele secretamente curtiu ter sido forçado por ela. O Zoro diz a ele que se não fosse pelo Usopp ter impedido ele, a sua cabeça já teria voado. Imagina como tá a cabeça dos gigantes
ouvindo isso, deve estar imaginando que o Usopp deve ser muito forte a ponto de impedir o Zoro. Os gigantes ainda zombam do Zoro pelo fato dele ter iniciado uma batalha com um chapéu de palha sem consultar antes as suas recompensas, que isso foi um erro altíssimo da parte dele. Mas agora, tanto o Road quanto o Jaru mencionam um monte de coisa bem importante que abre margem para muita teoria no futuro. Road menciona que o sonho de todo gigante é se tornar o Deus do Sol e governar o mundo. Ouvindo isso, muitos gigantes começam a lutar, pois boa parte deles discordam sobre o que é Deus do Sol. Alguns acreditam que ele é o Deus da libertação, outros dizem que ele é o Deus da destruição, e o gigante chega até dizer que ele é o Deus que ri, ou seja, eles ainda não têm um consenso entre eles sobre o tal Deus do Sol, e a parte dessa discordância entre eles é explicado pelo ancião Jaru, que diz que na mitologia de Elbaf é chamada de Harley. É escrita em uma língua tão antiga que não dá para afirmar dando a certeza qual é a tradução correta. Então, existe a interpretação diferente de acordo com o mito. O mundo já foi destruído 2 vezes e a existência de Nika é marcada em cada uma dessas vezes. Isso é dito por um gigante que tem mais de 400 anos. Enquanto o Jaru fala, é mostrado uma imagem antiga de Nika, que aparece na mitologia de Elbaf. Esta imagem é semelhante à silhueta de Nika de quando o Ushru falou sobre ele, só que agora com alguns detalhes a mais. O Deus do Sol Nika tinha cabelos branco longo e cacheados e nuvens brancas flutuando em volta do pescoço, como o Luffy quando ele está no Gear 5. Ele também usava uma tanga e segurava uma espada e um escudo. E o Jaru fala, seja ele um herói que mantém o mundo longe das ruínas, ou um destruidor que traz desastres, uma coisa é certa, ele sempre aparece quando o mundo está prestes a mudar muito. E é por isso que aqueles no poder temem o aparecimento de Nika. E só nessa pancada o Oda já mostra que depois dessa pausa de final de ano, ele vai voltar com tudo. Vamos voltar pelo sonho dos gigantes, que é ser Deus do Sol e dominar não Elbaf, mas o mundo. E isso também é bem louco porque mostra qual é a real intenção não apenas do Loki ou do falecido Rei Harald, é de todos os gigantes, é algo como cultural deles. E isso poderia ser algo avassalador com um gigante com os poderes do Nika e com a força dos gigantes ao seu lado. Realmente isso seria possível. Lembre-se do que a Big Mom disse: se ela tivesse os poderes dos gigantes ao seu lado, no caso conseguisse o casamento da Lula com o Loki e ganhasse a confiança dos gigantes, ela seria a mais próxima de ser a rainha dos piratas. Mas o que devemos prestar mais atenção, e uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, é que o mundo de One Piece é muito mais antigo, que já faz tanto tempo que também isso é jogado na nossa cara, porque o ancião Jaru, ele pode ser sim um personagem bem antigo, mas ele está apenas 2 gerações do século perdido. O seu avô e o seu pai podem ter tido contato direto com o século perdido, mas o que eu estou querendo dizer é que esse mundo é bem mais antigo que você possa imaginar. Parem para pensar, a árvore de Ohara foi plantada, segundo os arqueólogos, há 5.000 anos atrás. No vídeo que eu vou deixar de tela final que eu fiz sobre essa árvore, lá eu digo que essa árvore de Ohara é uma muda ou uma semente dessa que está em Elbaf. Já o Palácio de Alubarna é de 4.000 anos atrás. Aonde eu quero chegar com isso é que tivemos mais despertares da Hito Hito no Mi do que nós possamos imaginar. Contando com o Luffy e com o Joy Boy, eu acho que tivemos uns 4, e para mim isso seria um paralelo do Oda com a quantidade de extinções em massa que tivemos em nosso planeta. E o mais legal disso tudo é que pelo menos eu achei que o Oda pode dar uma profundidade maior ao mundo aonde essa história está sendo contada, já que a história desse mundo é mais antiga do que 900 anos do século perdido. Tem mais coisas que eu vou falar sobre o Nika ser o salvador ou destruidor lá no final do vídeo. Vamos dando continuidade no capítulo. O Luffy então percebe que esse é o Nika que a Bonnie tanto falava. Já o ancião Jaru fala como ele é o Deus do Sol.
Todos aqueles que buscam a esperança se voltam para ele. Dizem que Nika é uma figura em um traje branco puro em volta de nuvens brancas e ele aparece com risadas estrondosas. O Luffy, ao ouvir isso, fala: deve ser por isso que todos disseram que eu me pareço muito com ele. Mas eu não tenho nada a ver com esse deus. O Jaru nos conta do seu ponto de vista sobre o que aconteceu com Harold e Loki. Pode ser um resultado deles tentando se transformarem em Nika. O Luffy pergunta a todos se Loki é uma pessoa boa. Todos os gigantes ficam chocados com essa pergunta do Luffy, então eles explicam todas as pegadinhas e caos que o Loki causou no passado. E aqui o Oda fez uma capa com um paralelo dos Who, a imagem do Nika lá em Wano. E aqui em Elbaf ele fez o paralelo do Loki com Oden e isso ficou incrível. Os gigantes dizem que ele é o príncipe amaldiçoado porque o rei Harold recebeu uma profecia prevendo que ele seria morto por um filho antes mesmo do nascimento do Loki. Pouco depois do nascimento, ele matou um cavalo da sorte da família real. Foi também no mesmo ano em que a Big Mom matou o lendário guerreiro Joru. Então, desastres naturais caíram sobre esse país um após o outro. Até a rainha faleceu um ano após o nascimento do Loki. Ele fez do submundo o seu quintal. Ele massacrou e domesticou as feras mais ferozes com a sua força avassaladora. Então ele as soltou na vila, tudo isso enquanto ele tinha apenas 10 anos. Ele colocou fogo em coisas e destruiu tudo. As suas pegadinhas colocavam a vida de todos em perigo, mais vezes do que todo mundo pode imaginar. Com a sua autoridade como príncipe e a sua personalidade terrível, já dá para imaginar o inferno que esteve o lugar quando o seu pai não estava por lá. Jaru continua a dizer que levou um golpe de espada na cabeça ao tentar impedir o Loki de matar o seu pai. Então, depois de matar o rei Harold, o Loki foi para o mar para poder causar caos mais. Ele foi capturado pelo Shanks há 6 anos atrás e retornou para Elbaf. E o Luffy ficou muito animado ao ouvir o nome do Shanks. E como eu falei antes, é impossível você ver os gigantes falando sobre o Loki e não se lembrar do Kozuki Oden. Eu te garanto que a história vai inocentar o Loki e eu creio que o Oda esteja preparando algo similar por aqui. E olha como os pontos estão conectados lá em Wano. A família Kurozumi fez um plano para poder retirar os Kozuki do poder, com a velha Higurashi, Orochi e o Semimaru, junto com o Yonkou Kaido. A velha Higurashi foi a antiga usuária da Mane Mane no Mi, a fruta do Bon Clay, e se transformou no Kozuki Sukiyaki, e vocês conhecem a história. E eu acho que o mesmo paralelo que tivemos nesse início de capítulo da silhueta de Nika, vimos lá em Wano, teremos um desfecho narrativo por aqui, porque essa história aconteceu há 6 anos atrás, e aqui eu creio que o Oda vai inserir o antigo usuário da Inu Inu no Mi, que está atualmente com a Catarina Devon. Eu já posso até imaginar que o Oda está preparando uma história fantástica com o Loki acorrentado e pagando por algo que ele não cometeu. Só que diferente do Kozuki Oden, ele está guardando a sua raiva e fúria, como veremos no final do capítulo, e vai direcioná-la em quem cometeu esse crime de se passar pelo seu pai e incriminá-lo. E eu acho que toda essa raiva vai ser despejada no governo mundial. Do porquê eu acho isso? Da mesma maneira que o Kaido e Orochi tinham relações com o governo mundial, o sabotador de Elbaf também tem. Veja bem, os dois encapuzados apareceram no meio da cidade. E pelo que eu percebi, que para se fazer aquela estrela no chão e ser invocado pelo usuário, deve pelo menos passar uma vez pelo local. E aqui eu chego a 2 dilemas. Ou o Shanks fez isso e trabalha junto com o governo mundial, ou o rei Harold, com o seu sonho de tornar Elbaf um local de grande comércio com o mundo, deixou o Shanks entrar no seu reino. E você, qual é a sua opinião? Deixa aí o seu comentário. Porque voltando para o capítulo, enquanto os gigantes falam sobre o Loki, o Zoro observa o Luffy e acha que ele está agindo de uma forma um pouco incomum. Então eles têm uma conversa em particular nos arredores da vila. Não é mostrado, mas o Luffy contou
toda a sua conversa que ele teve com o Loki. Então o Zoro fala que percebeu que o Luffy estava agindo diferente, então era esse o real motivo, mas ele alerta que a situação é complicada. Estamos falando de um cara que matou o rei e é odiado por todo mundo no país, então o Luffy não deveria confiar em uma única palavra que sai da boca dele. E o Luffy diz ao Zoro, mas ele sabe aonde o Shanks está e você sabe o quanto eu quero vê-lo. O Zoro então diz, é isso que faz com que tirem vantagem de você, mas o Luffy, muito irritado, fala, então você está dizendo que o Loki não sabe? Então, se ele estiver mentindo, ele vai levar uma surra. O Zoro diz, com base no que os outros disseram sobre o Loki, ele pode estar mentindo, mas é impossível dizer, a menos que eles vão encontrar com o Loki pessoalmente, conforme eles estão planejando. Então, eles são descobertos pela Nami, e a Nami diz, eu estava me perguntando o que vocês estavam fazendo por aí. Vocês acham que eu vou deixar vocês seguirem para algum lugar sem mim? O Zoro pede para o Luffy escutar o plano e eles vão pegar a chave das correntes, mas se o Loki tentar qualquer coisa, eles vão ter que lidar com ele. O Luffy já entendeu o plano, mas não entende o porquê aquele cara está ali. Luffy, o Zoro e a Nami estão viajando em um civar e esse cara que está aqui é o Road. Ele é quem está remando para eles. O Road foi recrutado novamente pela Nami e ele está falando agora com a Nami e o Zeus. Agora ele é o servo da Nami, mas o Zeus fala para ele se lembrar que ele é o servo número 1. O número 2 é o Sanji e o Road diz que isso é a sua maior honra, já que os dois, no caso a Nami e o Road, são navegadores, mas a Nami dá um chega pra lá nele e diz, não tente se aproximar de mim novamente. O Road concorda com um sim senhora e a Nami concorda em levar o Luffy e o Zoro para poder pegar a chave no castelo, mas a sua verdadeira intenção é pegar o tesouro no castelo. E eu estava sem ler um tempo One Piece e parei no 1123 e li tudo numa tacada só. Parei para poder conhecer outras obras que em breve eu vou estar trazendo aqui no canal. Agora lendo 1136, uma coisa me chamou bastante atenção, foi a fala do Loki em dizer ao Luffy toda a verdade sobre o que ele sabe sobre o Shanks e a sua localização. E o que está ganhando mais destaque pelo Luffy é a localização do Ruivo, mas será que não descobriremos toda a verdade sobre o Shanks antes disso? Fica aqui a minha dúvida, eu quero saber a sua opinião também. O que o Loki sabe sobre o Shanks? Mas enquanto isso, lá no submundo, o Shanks e a mulher chegaram para poder se encontrar com o Loki. Eles querem recrutá-lo para poder se juntar aos Cavaleiros Sagrados. O Loki ri e se recusa, dizendo que não quer se tornar uma escória. Então, ele pergunta se os dois são Teriubitos, mas eles não dizem nada. O Shanks pergunta à mulher encapuzada quais informações ele tem sobre o Loki. A mulher responde que todos os agentes que foram enviados para Elbaf foram atacados por um corvo gigante e desapareceram, então eles não têm informação sobre qualquer fraqueza do Loki. A mulher tira a sua capa e o seu rosto é revelado. O nome dela é Gunko, em japonês significa criança do exército. Ela é membro dos Cavaleiros Sagrados. O mistério sobre o Shanks permanece ainda nesse capítulo. Gunko usa um chapéu com óculos semelhante ao da Koala, um blazer com mangas muito longas e botas. O seu olho direito é branco por dentro e preto por fora, exatamente o oposto do seu olho esquerdo. Ela tem algumas bandagens nos seus braços e pernas. São revelados os poderes da Gunko. Ela transforma as mangas compridas do seu blazer em bandagens com uma forma de flecha que pode ser controlada totalmente. Gunko, ao ser chamado de escória pelo Loki, não está a fim de ouvir essas palavras em silêncio. O Shanks a repreende pedindo para que ela não seja tão precipitada. Enquanto eles conversam, um lobo gigante aparece atrás deles da floresta. O Loki ordena para ele devorá-los, mas a Gunko fala, ei, você está chegando perto demais. Então a Gunko enrola as suas bandagens no pescoço do lobo, então ela pendura o lobo em pleno ar, enquanto o Loki grita por seu amigo. O Shanks tenta barganhar com ele, perguntando se ele mudaria de ideia em troca da vida dessa criatura. E na última página do capítulo, o Loki olha desafiadoramente para a Gunko e o Shanks, enquanto
o lobo é estrangulado e o Loki diz: então esse é o acordo que você quer fazer. Nesse caso, esse é o seu destino, meu amigo. Descanse em paz. Eu vou ficar triste e com raiva, mas um guerreiro não deve ficar esperneando pelo modo de como ele morre. Eu irei devorar essa raiva e destruirei o mundo inteiro. Fim do capítulo, sem pausa na próxima semana. E que capítulo sensacional, galera! Agora ficou uma questão aberta sobre as múltiplas características descritas no texto antigo como o Deus da Libertação, Destruição ou Ukiri. Vamos focar no Deus da Libertação e Destruição, já que o Ukiri pode ser que seja uma subcategoria, já que ele pode estar libertando o povo e sorrindo ao mesmo tempo, ou destruindo também algum povo e sorrindo da mesma maneira. Mas ao meu ver, essas qualidades que ele recebeu não são apenas do ponto de vista de quem está diretamente ali ligada à situação. Deixa eu dar aqui um exemplo bem escroto. Na visão dos escravos que estão no topo da Terra Sagrada, Nika chega e liberta todo mundo. Para eles, lógico que todos os escravos vão vê-los como o Deus da libertação. Já os dragões celestiais vão vê-lo como o Deus da destruição. Como eu mencionei antes, é um exemplo bem ruim, mas que está dentro da própria obra. Só que nós estamos falando de uma obra escrita por Eiichiro Oda, um cara que não cansa de nos surpreender, e eu acho que eles podem estar indo além do que nós imaginamos, pelo fato de que isso é um texto antigo da história dos gigantes, contada por um gigante que contém mais de 400 anos. Porque a história que nós estamos querendo achar as lacunas que faltam para eles, só se passaram apenas 2 gerações. Seu pai e seu avô viveram parte dela, no caso, o século perdido. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que temos uma grande chance de ter variações de Nika nesse mundo, o que abre a margem para a fruta ter usuários com intenções diferentes. Ler os balões de fala que foram inseridos nesse capítulo, não me resta a dúvida de que uma pessoa como o Rox de Shebeck ou Barba Negra também despertaria essa Akuma no Mi. Leia o capítulo que eles se encontraram pela primeira vez, o Barba Negra e o Luffy. Eles experimentam comida e bebidas iguais, mas que para ambos tem valores diferentes. Para um foi a melhor torta, já para o outro foi a pior bebida. Com isso, eu concluo que o fruto despertaria e responderia o chamado, seja de, abre aspas, para o gigante Jaru. Se ele foi um herói que apareceu para impedir que o mundo fosse destruído, ou se foi o destruidor que acabou com tudo. Agora, para mim, é que fica a questão. Já vimos o Nika fazer xixi, mas será que em algum tempo lá atrás ele já fez zerhahaha? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo review. Valeu, tamo junto e valeu!